Boa noite, colegas aqui do presencial, colegas do online também. Muito obrigada por terem vindo nesse dia bem frio, né? Então, já vou começar para a gente não perder muito tempo. Então, hoje eu vou conversar com vocês, e fiquem à vontade para me interromper, sobre atividades concomitantes, contribuições acima do teto e contribuições em atraso. Então, assim, as contribuições previdenciárias, não quero dar aula sobre isso, né, de forma alguma, mas ela tem uma base constitucional, a base na lei, né, de custeio e benefício, e ela é uma contraprestação, né? O segurado paga o valor para que ele tenha direito aos benefícios da Previdência Social, seja auxílio-doença e seja aposentadoria, né? Quando a gente faz a análise das contribuições, é importante a gente considerar vínculo, que tipo de segurado é esse, que tipo de vínculo ele está tendo, né? Como que é a remuneração dessa pessoa, o valor dessa remuneração, então para que ela seja limitada ao teto do INSS, que hoje é de 857,41. Qual é o tipo de contribuinte e se ele tem a vinculação na Previdência, porque muitas vezes tem erros, né, no CNIS, tem erros de comunicação de dados, né? Então, assim, a gente, lá no escritório, a gente costuma conversar muito com o cliente, detalhar os tipos de contribuição que ele faz, como que é paga essas contribuições, né, e para que a gente consiga adequar ao cenário que ele está pretendendo naquele momento ou futuro, e também para alinhar as expectativas, porque muitas vezes o cliente acha que vai conseguir pagar 1 milhão de meses em atraso, ou então que ele está pagando a mais além do teto, porque isso depois vai ajudar, ele vai receber a mais, né? Ou então ele tem 2, 3 CNPJs e ele só contribui com um porque acha que não pode fazer, né, mais de um tipo de contribuição, de mais de um vínculo que ele tenha. Além disso, principalmente hoje, a gente tem muito MEI, então, assim, também adequar as expectativas de quem é MEI quanto a contribuições em atraso do período que antecedeu a esse MEI, né? Que tipos de benefício ele pode utilizar, utilizando também as contribuições de MEI, o que vale a pena ou não, porque semana passada, inclusive, a gente atendeu uma cliente que ela tem MEI faz 6 ou 7 anos e trabalhou com carteira assinada há muito tempo e ela queria pagar só os meses de diferença entre ela sair do CLT e abrir o MEI, né? Ela até teria tempo para a aposentadoria por tempo em algumas dos pedágios. Só que ela teria que complementar todos os meses do MEI para isso poder contar. E, infelizmente, as pessoas não têm esse conhecimento quando elas fazem o MEI. Elas acham que é uma contribuição normal, igual todas as outras que ela já fez. Então, assim, nesse momento a gente tem que alinhar as expectativas com o cliente, porque senão ele pode até jogar dinheiro fora, né? Então, assim, atividades concomitantes, né? O que é o que a gente mais vê de problema comum? O cliente ele tem mais de um vínculo no mesmo período, né? E o INSS desconsidera parte dessas contribuições. Muitas vezes a comunicação no sistema ela não é efetiva. Então, o cliente tem mais de um CNPJ ou então atua em outras áreas além do seu CNPJ, SLT, enfim, e a gente não tem essa comunicação correta. Então, o que a gente faz? A gente faz levantamento de vínculos e analisa esses rendimentos, né? Bate mês a mês com o cliente, aqueles CNPJs, aquelas contribuições que ali estão, né? Para que a gente construa toda uma linha das contribuições dele e para adequar isso, né? Sempre respeitando, por óbvio, o teto da contribuição vigente no ano que a gente está fazendo a análise, né? Então, assim,
para ver se é possível um agrupamento ou um descarte depois dessa contribuição, ou se vale a pena a complementação, e também para somar esses valores, para ver se ultrapassa ou não o teto, e caso ultrapasse, daí depois, ali quando falar com o teto, daí a gente, né, fala de como restituir esses valores. Então aqui tá... Olha eu, bem louca, tá achando que no computador ia passar. Então aqui eu peguei um exemplo de... Ai, ficou pequenininho, mas enfim, de um cliente do escritório, tá? Que ele é um corretor de seguros e ele tem 2 CNPJs. Só que ele tinha um CNPJ, que ele continua com esse CNPJ desde 2010, e aí em 2021 ele abriu uma outra empresa de corretagem e também continuou contribuindo. Só que não aparecia no CNIS, né? Aparecia somente as primeiras contribuições do primeiro CNPJ. Então, o que a gente fez? A gente colheu toda a documentação do contador, né, em que tinha as guias todas pagas, todas as GFIPs, tudo, e a gente pediu um ajuste no CNIS. Para quê? Para que ele possa depois ter o somatório dessas contribuições e isso depois influencia lá na frente no valor da aposentadoria, do salário de benefício que ele vai ter. Então, a gente, né, agregou essas novas. Até aqui o CNIS está meio complicado, porque em vez deles separarem 2019, 2021, fevereiro, março, eles botaram tudo corrido. Mas enfim, a gente luta depois para se entender e organizar. Então, assim, acho importante esse ajuste. Dá para fazer esse ajuste antes, a gente avalia também se vale a pena fazer antes, né? Se de repente falta muito tempo ainda para o cliente se aposentar, ter direito, a gente até faz. Senão a gente deixa para o momento do processo de aposentadoria mesmo, porque senão é 2 trabalhos e demora de qualquer forma, né? Provavelmente pode ser negado do mesmo jeito, então assim, faz um trabalho só. Então, então assim, eu trouxe algum resuminho de estratégias, assim, né? Elaborar uma planilha, então, caso não tenha algum sistema, não utilize algum sistema de cálculo, né? A gente utiliza sistemas de cálculo no escritório, mas por algum tempo a gente fez isso no Excel e às vezes ainda é preciso utilizar o Excel nas análises, né? Então, assim, incluindo salários de contribuição, a soma de cada um para apresentar, desenhando isso para a autarquia, né? O máximo possível. Print embaixo de cada uma, às vezes, da guia paga, né, para que fique para que fique claro para o INSS que ocorreu aquela situação, né. Solicitar, então, a correção apresentando esses documentos. Então, assim, além ali do print que a gente faz, a gente anexa ao final da petição, anexo 1, comprovante 1, tal, data de competência tal, pago na data tal, para identificar que foi pago em dia, para contar como carência também, né? E claro, se tem algum problema, a gente judicializa, né? Não tem como, né, deixar o cliente não ter essas contribuições. A gente teve um caso de aposentadoria que a gente teve que ajuizar a apresentação das guias, porque o cliente tinha 2 CNPJs, né, e ele pagava, contribuía com o Prolabore, tudo direitinho nos 2 CNPJs. E não, a gente pediu administrativamente, o INSS se fez de louco, né, disse que não aparecia, então era isso mesmo, a gente apresentando todas as guias pagas. E aí a gente judicializou e aí ao final a gente teve a procedência da ação, incluiu todos os períodos, né, somando as contribuições de todos eles, conforme a lei determina, né. Então assim, sempre mostrando, né, as provas, tudo que a gente precisa é, tipo assim, eu falei do contador, mas a gente precisa ter uma boa relação quando o cliente tem um contador, quando a gente está falando de empresas, né.
para que o contador nos mande esses documentos. Muitas vezes ele vai nos mandar lá no escritório uns calhamaços de papel, assim, e a gente digitaliza um por um para poder demonstrar, porque é aí que a gente, acho que é aí que a gente ganha o processo, sabe? É no desenhar, é no olhar técnico, no detalhe de cada um, identificar se foi pago na data, porque assim, tem muito empresário que deixa as guias para o contador pagar. Ele paga o honorário do mês do contador mais um valor X para pagar os impostos. E aí a gente tem um grande problema de não pagamento desses impostos e a gente tem um pagamento atrasado das guias. E aí a gente perde carência e dá um transtorno gigantesco se isso se repete durante muitos e muitos meses. Então a gente tem que ir no detalhe de dias, porque às vezes o contador está contando que dia 15 caiu no domingo e ele deixa para pagar na segunda. Não, tem que pagar na sexta. Tem que antecipar. Porque pode ser que, né, ou então o dia 15 é feriado só em uma cidade ou num estado, enfim. Então, assim, a gente tenta sempre dar essa orientação, tipo, paga um dia antes, sabe? Paga um dia antes. Tu tem o dinheiro, tu já está programado para fazer o pagamento, então antecipa para que não tenha nenhum risco de 2 dias depois dar algum problema, enfim. E é o que a gente sempre fala para os clientes, não deixe para o contador pagar, né? Pegue a guia e pague você, porque é muito fácil, o golpe tá aí. Então, assim, o próximo que eu trouxe é as contribuições acima do teto previdenciário. Então, como eu falei antes, o teto hoje no INSS é de 857. E assim, muitos segurados recolhem valores acima do teto porque não sabem que podem optar por não recolher de alguma fonte, ou então porque acham que recolher a mais significa um pagamento a mais na aposentadoria, né? Infelizmente, as pessoas não têm a informação, não chega para elas. A gente, no dia a dia, acha super comum essa informação, mas não é o que a gente vê do outro lado da mesa, pelo menos no que tem chegado para a gente lá no escritório, né? Então, assim, é importante a gente tentar, de alguma forma também, como comissão, como advogado, informar as pessoas dessas situações, né? Porque eles estão jogando dinheiro fora, isso é fato. Então, o que a gente observa? Né? Verificar se teve o recolhimento duplicado, informar que recolher acima do teto não aumenta o benefício, né? E também informar e avaliar se há possibilidade de restituição desses valores. Por que possibilidade? Porque a gente só consegue solicitar a devolução dos últimos 5 anos. Então, tem cliente que às vezes tem contribuições muito altas de valor de anos passados e que a gente não tem o que fazer. É um dinheiro, que nem o colega disse no outro momento, é um dinheiro perdido, porque não tem uma forma de recuperar. Eu não acho justo, tá? Eu, né, não sou legisladora, mas enfim, eu acho que esse período deveria ser maior que 5 anos. Não sei quanto tempo, não sei como é que é, mas assim, tu deu aquele valor não deveria, aquele valor é teu, né? Entendo toda a base por trás dos argumentos, mas não concordo. Então, se eu pudesse... Oi? Solidariedade. Exato, mas, né, uma solidariedade grande. Esse é o CNIS de um cliente que nos chegou agora há pouco tempo, e ele é médico, e ele tem recolhe de 3 fontes diferentes. E vocês podem ver que não são tem um dos recolhimentos que ele não é baixo. É 32 mil, é 39 mil, até não está nessa tela, mas tem mês que é 50, 65 de procedimentos. Ele é cirurgião. Então, assim, ele recolhe do plano de saúde, que é esses valores mais altos, e da Unimed, ele recolhe de outras cooperativas
e ele recolhe da PJ dele. Então, ele tem 3 fontes pagadoras. E aí que a gente entra para informar o cliente que ele não precisa mais recolher de outras fontes, ele não precisa recolher das 3 fontes. Ele pode optar e verificar qual é a fonte mais, nesse caso, mais simples de se administrar, tá? Porque, por exemplo, o que a gente mais vê, a Unimed Rio Grande do Sul, ela já tem no extrato, ela faz o recolhimento, não importa se o médico teve 38, 39, quase 50, 70 mil de glosa, de honorários médicos, ela recolhe no teto previdenciário, né? Já está no extrato que eles têm acesso ali, sempre no valor do teto. Mas, e ela, tipo, tu fala uma vez e eles implantam isso no sistema e ok. Tem umas outras cooperativas que tu tem que avisar todo mês. Ó, esse mês não é para recolher, esse mês não é para recolher. Eles se passam. Se não tem uma secretária, se não tem um escritório, né, para fazer essa assessoria e daqui a pouco colocar lá todo mês o aviso de avisar o plano de saúde, eles descontam. Da mesma forma, o contador também não sabia que não precisaria descontar, porque desconhecimento, né? Ou então nem se ligou, que o cliente já pagava de outras fontes. Ah, é sobre um salário mínimo, o valor é pouco, mas é do cliente, não tem necessidade, né, de contribuir nessa forma. Então, assim, a gente, esses aqui a gente ainda está juntando documentação para conseguir entrar com o processo para solicitar a restituição, porque caímos também no escritório de contabilidade, que voltamos no mesmo problema de sempre. Né? Então, assim, a gente pega, porque assim, tem outra situação. Ah, mas é só olhar no CNIS. Tá, mas o CNIS não diz qual é o valor, se cada vínculo teve a contribuição. Ele diz o valor que foi a remuneração falada ali, entendeu? A remuneração da pessoa e não se ela contribuiu ou não, porque que nem nesse caso aqui, por exemplo, esse de 32 mil de 10 de 23, o extrato da Unimed tá que ele contribuiu no teto, que o pagamento foi no teto, mas aqui tá o valor total. Então, a gente tem que pedir para o contador as guias, voltamos lá para a mesma questão de antes. A gente pede as guias para verificar se teve ou não o pagamento da contribuição previdenciária, nesses casos. Né? Essa outra médica, são 2 telas dela, tá? Essa primeira tela, ela teve 2 vínculos de CLT simultâneos, que foi o que o Dr. Guilherme comentou, que às vezes eles dão aulas em diversos lugares, então ela era contratada da Santa Casa e ela era contratada do município de Porto Alegre para atuar nos postos de saúde. E ela tinha esses 2 contratos e que durante alguns meses, na verdade alguns anos, eles se sobrepuseram de contribuições. Né? Só que o que acontece? Os 2 vínculos descontavam. Ela não sabia, nunca comunicou. Então, assim, mas infelizmente, muito desse período, porque que nem ali, ó, acho que não aparece muito, mas assim, era o vínculo da Santa Casa dela iniciou em junho de 2012, tá? E finalizou em janeiro de 22. E o vínculo com o município de Porto Alegre iniciou em março de 2003 e finalizou em novembro de 2018. Então, assim, de 2013 até 2018, ela pagou em duplicidade o INSS. Ela contribuiu dessas 2 fontes e eram fontes que assim, claro que o município de Porto Alegre, alguns meses não eram acima do teto, mas no somatório já passava, né? Só de uma fonte, por exemplo, da Santa Casa, era 11, 15, 19 mil, dependendo do mês, né? CLT, então assim, é complicado. Ela tinha os 2 contribuições limitadas ao teto, mas de 2 fontes diferentes. Então, a gente poderia ter pedido a devolução
mas infelizmente ainda não deu, porque passou os 5 anos, que é a possibilidade. Além disso, passou? Além disso, ela ainda tinha os atendimentos no consultório com o plano de saúde e depois ela ainda abriu uma PJ. Então, assim, em certo momento ela ficou com 4 vínculos de contribuição. Trabalhou, né? É muito comum. Muito comum. Eu tenho uma cliente no escritório que a gente presta assessoria, ela tem 7 vínculos. Porque a aula numa faculdade é um dia na semana. Aí o outro dia ela é professora da residência dentro do hospital, vinculada a outra instituição. Ela dá aula online para uma faculdade de São Paulo. Atende no consultório, às vezes atende em mais de um consultório. Então, assim, é muito comum, principalmente na área da saúde, os profissionais terem diversos vínculos. Né? E aí eles... Problemas de saúde depois desse trabalho. Então, né? Provavelmente um burnout, enfim, algo assim. Mas eu imagino que seja tentador, porque as remunerações são boas. Então, assim... E aí, assim, quando a gente fala em devolução de valores, a gente não, lá no escritório pelo menos, a gente não faz na via direto na Receita Federal, né? A gente já entra com a ação judicial, porque a gente verifica que é mais rápido e a gente tem um controle melhor, porque o sistema da Receita não te dá acesso, porque tu faz direto pelo ECAC do cliente ou então no teu indicando o CPF do cliente. Só que ali tu não tem controle de como que está andando o processo, se ele está em análise, se ele não está, é bem ruim, assim. Então, a gente entra, porque a gente não tem, como não é uma ação previdenciária, tu não tem o pré-requisito do pedido administrativo. Né? A gente tem sólidas jurisprudências nesse sentido. Interesse processual está garantido. Exatamente. Então, assim, a gente já entra com o processo judicial, né, solicitando, comprovando, demonstrando esses pagamentos e solicitando a devolução. Devolução com juros e correção, né, por óbvio. Demora, mas a gente tem tido bons resultados, assim. Na prática, vocês fazem essa comunicação quando tem atividade concomitante? Para o cliente? Sim, a gente faz. A gente, né, primeiro faz a análise e aí informa, e muitas vezes a gente que comunica o contador. Ou então a gente fecha uma assessoria para que mensalmente a gente comunique os vínculos que ele tem, se é para recolher ou não. Então a gente faz esse trabalho, porque às vezes eles não têm tempo, que nem essa cliente que tem 7 vínculos. É inviável ela lembrar todo mês que ela tem que mandar um e-mail para a instituição de ensino de São Paulo, que não é para eles recolherem. Eu tenho uma amiga muito próxima, que é médica, e ela tem um curso sobre a parte tributária, né? Ela começou a ver, ela é professora universitária, e ela começou a ver que os alunos finalizavam a faculdade, começavam a trabalhar, e eles não sabiam nada de recolhimento, eles não sabiam nada de impostos, nada de gerenciamento da sua pessoa física, da sua pessoa jurídica, pagavam altíssimos impostos de renda, assim, coisa de 30, 40 mil anual de imposto de renda. E aí ela montou um curso, chama Start Médico. Eu fiz uma participação no curso, na parte de direito, na parte, né, trabalhista, enfim. E tem muita venda nesse sentido, porque os médicos não sabem, não são médicos só que estão saindo da faculdade, né? São médicos com consultórios bem estruturados e que sempre acharam normal pagar 20 mil de imposto de renda todo ano. É ok, todo mundo paga. Não, tem saída, tem o que tu vai jogar no livro caixa, o que tu vai jogar na tua pessoa jurídica, o que tu tem de abatimento de um lugar para o outro, né? Então, assim, tem mais possibilidades, inclusive, que a gente, advogado, de fazer abatimentos, assim, porque, por exemplo, congressos, cursos e tudo, eles têm abatimento e a gente não tem.
né? Não é assim. E é diferente lá no livro. Então, mas assim, eles não sabem, né? Não tem tempo, não tem informação. É falta de informação mesmo. E o contador também, né? A maioria tem contador, também não informa. O plano de saúde muitas vezes também não, porque ele já tem tanta coisa, tu imagina uma Unimed da vida. Milhares de médicos que ela tem. Ela recolhe ali no teto dela e era isso, sabe? As pessoas têm que ir atrás dessa situação, né? Então, assim, né, tudo aqui que eu tinha colocado a gente falou, acabei não passando o slide, mas é informar os clientes, fazer esse monitoramento, muitas vezes, do CNIS e fazer mensalmente e solicitar a restituição desses valores dos últimos 5 anos, né? Mais que isso, infelizmente, não dá. Mas já dá uma boa restituição. Normalmente, a gente trabalha com casas de 80, 100 mil, assim, de restituição dos últimos 5 anos. Então, uma boa área de trabalho, assim, né? Aí, o nosso próximo tema, a gente até estava conversando com né? A gente começou ali, Fabrício, falando das contribuições. Então, contribuições em atraso, acho que esse é bem polêmico, assim, eu acho que é muito técnico também, tanto na análise, requer um pouco de coragem da gente, como advogado, na hora de falar para o cliente, de emitir a guia ali gigantesca para ele pagar. Mas eu sou apaixonada por essa parte de análise, né, de arriscar, assim, e às vezes mudar o cenário. Seja daquela aposentadoria ou até não é muito corriqueiro, como deve ser no teu escritório, Guilherme, de benefício por auxílio por incapacidade, mas que eu acho que a tua demanda é muito maior nesse sentido. Mas a parte de aposentadorias, assim, a gente adora fazer essa análise de contribuições em atraso. Será que vale a pena ou não investir no pagamento de contribuições atrasadas, sejam elas dos últimos 5 anos, seja além disso, né? Porque assim, nem toda contribuição paga em atraso, conta para carência, a gente estava conversando sobre isso, né? A qualidade do segurado e a existência de atividade naquele período são pilares fundamentais para que sejam validadas as contribuições em atraso, né? E muitas vezes a gente precisa pedir a retificação do CNIS antes de recolher, porque a gente não pode correr o risco de emitir uma guia ou de então achar que fazer a conta vai dar tudo certo e às vezes não dá, né? Verificar com o cliente quem é o responsável por aquela contribuição, porque às vezes tu não tem ali registrada a contribuição, mas ele era CLT. Então, assim, a responsabilidade não é dele de recolher o tributo. Então, daí a gente parte para uma reclamatória trabalhista, né? Se ele é pessoa física, pessoa jurídica, se recolhe contribuinte individual, enfim, aí sim, a responsabilidade normalmente é dele ou da sua empresa de fazer os recolhimentos. Aí, se o cliente... Acho que eu fiz uma outra tela. Sim. Então, assim, das contribuições em atraso para contar como tempo de contribuição, elas podem ser feitas com respaldo documental, se a gente está falando acima de 5 anos, últimos 5 anos, né? A gente tem a questão da carência, um tema 192 da TNU. Então, assim, conta para carência se teve um recolhimento anterior em dia e se o pagamento foi feito dentro do período de graça também com qualidade de segurado sempre, né? Então, assim, se a gente está falando de contribuinte individual, a gente tem 2 cenários, que é se ele está inscrito já na categoria, então a gente faz o pedido dos 5 últimos anos sem, né, precisar de comprovação dessa atividade.
Mas se a gente está falando acima de 5 anos, a gente precisa comprovar documentalmente que teve atividade naquele período. Agora, se ele não tiver escrito naquela categoria, por exemplo, ele era CLT, ele nunca contribuiu como contribuinte individual, abriu uma empresa e... Aí a gente precisa comprovar para poder contar, né, esse período dele. E a gente consegue, né, eu nunca fiz um pedido de retroação da data de início das contribuições, no caso do atraso anterior ao primeiro dia. Então, assim, a gente consegue jogar para trás a data de que ele ingressou naquela modalidade de contribuição. Né? Por quê? Porque essa contribuição, por exemplo, se ele tinha um CNPJ, é obrigatório. Então, ele exerceu aquela atividade. Então, a gente só consegue fazer esse pedido se tiver natureza obrigatória. Facultativo, a gente não consegue o atraso somente de 6 meses, porque daí tu não tem atividade de natureza obrigatória de recolhimento. Né? Essa é a divisão, assim. Acho que eu apertei demais. Aqui. Então, eu também trouxe um exemplo lá do escritório, que esse foi bem complexo, mas assim, vamos ver se eu consigo explicar claro. O cliente tinha contribuições até 2008, tá? Ele, a partir de 2008, ele não contribuiu mais. Ele nos procurou em 2022. Porque ele estava fazendo, logo em seguida ele ia fazer 60 anos e ele queria ver a possibilidade de se aposentar. E aí ele tinha 24 anos de CLT anterior, então o quesito da carência estava superado para a aposentadoria. A gente já tinha o período necessário mínimo, não era uma questão. Agora, a gente tinha a questão que ele tinha uma nova profissão, desde 2010 ele é advogado. Só que ele nunca teve CNPJ. Ele nunca recolheu nada. Então, o que a gente fez o cálculo? Que se a gente recolhesse os últimos 5 anos, a gente contaria esse período como tempo de contribuição para ele. E aí, a gente, depois, acima desses 5 anos, a gente teria também um período para poder fechar o cálculo da aposentadoria no pedágio de 100%, com a idade mínima que ele estava atingindo naquele ano, que era 60 anos, e era mais vantajosa no caso dele, a gente precisaria ainda de mais um tempo de contribuições pagas antes dos 5 anos, e a gente teria que comprovar. Como que a gente fez isso? A gente emitiu a guia dos últimos 5 anos. A guia deu 15.332. Aí a gente emitiu a guia, o cliente pagou, a gente esperou em cerca de 3 meses, apareceram todas as contribuições no CNIS, dos últimos 5 anos, tudo certinho. Não, é que ele tinha uns outros períodos, o 24 ali do CLT foi só para exemplificar a carência. Não, ele fechou no total 37 anos e alguns meses de contribuição, no total, nesse processo. Aí, assim, a gente entrou com um processo administrativo solicitando o cálculo, a emissão da guia e a averbação do período de março de 2015 a novembro de 2016, tá? Que era anterior ao que a gente tinha pedido, porque os 5 anos na época dava dezembro de 2016, né? Que a gente tinha a data de corte ali. O que aconteceu? E assim, como é que a gente instruiu esse processo? Desde o administrativo. A gente juntou telas do TJ e da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal de todos os processos que ele atuou desde 2010, para comprovar que, apesar dele não ter recolhido, ele tinha atividade profissional
que era de natureza obrigatória o recolhimento, e ele já tinha outros recolhimentos de contribuinte individual, né? Então, assim, e era uma pessoa super instruída, colega, advogado, né? Não atua na área previdenciária, é trabalhista que ele atua, mas assim, não pagava o INSS. Com número do processo, procurador, parte, datas, né? E a gente fez vários prints disso e a gente instruiu desde o processo administrativo. Para que a gente tivesse poderia o INSS concordar e a gente ter ali com o processo finalizado, mas não era o que a gente imaginava que iria acontecer. Então a gente já tinha essa resistência desde o início. E também por quê? Porque a gente consegue daí os efeitos desde a DER. Que conte esse valor, né, desde a DER, porque aí tu tem a resistência da autarquia. Né? A sentença foi bem clara quando a gente recebeu nesse sentido que os efeitos teriam que retroagir a DER porque foi feito o pedido no processo administrativo e o INSS, na verdade, ele nem se manifestou, ele nem foi a favor nem contra, ele passou os olhos e fingiu que não viu. Porque assim, se a gente não tivesse feito esse pedido, seria a partir da data do pagamento da guia, dos valores em atraso. Então, por isso que a gente se resguarda nesse sentido. Então, assim, no processo judicial a gente fez a mesma coisa. Juntou novamente todas as telas, explicou que ele trabalhou como advogado, enfim, foi patrono de diversas causas. Solicitou o cálculo, solicitou que o juiz pedisse para o INSS fazer o cálculo, emitir a guia de pagamento. Né? E como que é o cálculo? Dos últimos 5 anos, é no valor que a pessoa quer contribuir. Então, pode ser desde um salário mínimo até o teto. E aí depende tudo do planejamento que tu fez para aquele cliente, do valor que ele tem também, disponibilidade financeira de arcar com isso, e o quanto o valor vai fazer influência depois no valor do salário de benefício dele. Então, assim, voltamos lá no início do planejamento previdenciário e, né, de cálculos e mais cálculos. A gente, nesses últimos 5 anos, ele pagou sobre um salário mínimo, porque era o que entrava dentro do orçamento dele. Para a gente poder ter depois a guia ainda dos mais dos 5 anos. Né? A partir de 5 anos, o cálculo ele é feito da média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição. Então, tu não tem como escolher qual o valor que tu vai emitir essa guia. É automático esse cálculo e aí deu um valor bem maior, né? E o cálculo, esse pagamento dele ficou em 29.767, a guia dele. E só do período de março de 2015 a novembro de 2016, que era os anteriores aos 5 anos que a gente tinha pedido o reconhecimento da atividade. Porque o valor era mais que o dobro. O valor que ficou da média dele ficou quase o valor que ele recebeu do salário de benefício, ficou sobre 3 mil e alguma coisa. Então, assim, a outra guia foi sobre um salário mínimo e aí depois a outra foi bem maior. Então, assim, por isso que teve também esse incremento de valor e também porque os juros e a multa é alto. Para acima de 5 anos é bem mais alto. Porque daí é uma natureza indenizatória e o cálculo é totalmente diferente. Então, assim, é mais puxado. E não pode parcelar, né? Tem que ser tanto a dos últimos 5 quanto a superior aos 5 tem que ser pago à vista. Né? Então, o que a gente fez o cálculo para ele para demonstrar que isso tudo valia a pena? Lá no início, antes da gente ajuizar a ação, antes de emitir as guias. A gente demonstrou para ele que o valor que ele pagou de atrasados, que foi em torno de 45 mil reais, voltaria para ele em aproximadamente 1 ano, 11 meses. Porque o valor do salário de benefício para ele ficava em torno de 4 mil reais. Deu 3.900 e alguma coisa. Então, a gente demonstrou que ele teria esse valor de volta em 1 ano e que ele continuaria recebendo essa aposentadoria durante, eu espero, que 20 anos, 25, 30 anos. Porque ele tinha só 60 quando a gente entrou com o processo. Então, é aí o pulo do gato, na verdade. É aí que tu... Então, assim,
o que a gente estava falando, simular sempre o custo-benefício de cada situação antes de recolher, porque por mais que a gente possa até pedir esse valor e tal, mas aí é mais complicado. Então, assim, é realmente simular, utilizar, às vezes, até programa de cálculo que faz essa projeção dos valores e tudo, né? Sempre detalhar a documentação comprobatória da atividade, né? Declaração, contratos, nota fiscal, recibos, enfim, o que conseguir de documento, nesse caso, esse cliente do processo ali, ele não dava nem recibo para os clientes, ele não dava nada, entendeu? Então, assim, eu tinha que comprovar com os processos que ele atuou. Era o único comprovante que a gente tinha, eram as procurações e os processos. E a gente tentou, né? Porque é a velha história, o não já tem, né? Tipo, se não reconhecesse esses 1 ano e pouco que precisou, ele continuou pagando. Inclusive, ele continuou contribuindo no curso do processo, porque a gente não sabia quanto tempo ia levar, e aí, se não reconhecesse, a gente pediria a reafirmação da DER, né? E verificar se, dependendo do tempo, já teria fechado o valor a mais, né? Que precisava, enfim. Mas foi um risco, foi muito legal, né? Foi um processo bom. Eu gosto dessa parte. E evitar sempre recolhimento por impulso, porque, que nem a gente estava falando antes, da questão das contribuições dos MEIs, né? Ver até que ponto vale a pena ou não recolher a complementação, né? Porque às vezes a pessoa vai lá e faz sozinha e às vezes não vale a pena para ela, não vai mudar o valor da aposentadoria dela, né? Não vai mudar o quanto tempo ela ainda vai levar para se aposentar ou não. Então, a gente leva de novo a informação para não gerar uma perda financeira para o cliente e um ganho, às vezes, para o INSS. Será que é porque tu tem que clicar ali? Ah, sim. Então, por fim, 3 coisas que é meio que o caminho, assim, que a gente vê, né, que é lá no escritório. Olhar estratégico e técnico de análise das contribuições dos 3 tipos que a gente conversou, né? A análise individual de cada cliente, de cada situação, porque vai ser diferente, não tem como. A gente pode ter um norte, mas vai ter pontualmente diferenças. E principalmente tentar atuar de forma preventiva, para que ele não tenha mais prejuízos. Mas aí, claro, isso a gente depende também do cliente nos procurar de forma preventiva, que às vezes não acontece. Então, assim, novamente, trabalhar a informação, levar mais informação para a sociedade em geral, assim, né? E aí, por fim, assim, a gente acredita que o segredo está em cada detalhe, é prestar atenção em cada detalhe, verificar os vínculos ignorados, os recolhimentos incorretos, né? Verificar se é possível ou não a correção desses vínculos, se vale a pena ou não a correção, né? Para que a gente consiga transformar, né, principalmente um indeferimento em concessão de benefício, que é isso que a gente sempre quer, seja para o cliente ter esse benefício, seja para a gente também ter os nossos honorários, porque, né, também temos boleto para pagar. Enfim, gente, da minha parte era isso. Fico à disposição se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação. Muito, muito obrigada pela oportunidade. E acho que é isso.